Vamos lá, ainda sobre Haddad, o candidato do PT à presidência admitiu a hipótese de petistas e aliados terem cometido crimes. Foi numa entrevista, foi durante a sua participação em Roda Viva da TV Cultura, a Vera Magalhães estava lá. Haddad disse acreditar que teve gente do partido que usou caixadores para enriquecer a vá. Tem um trechinho aí, Andrezão? O senhor acha que houve crimes de alguns ou só erros e problemas? Houve, na minha opinião, provavelmente sim. Eu ainda não tenho ninguém julgado em última instância, o que dá a prova final de que a pessoa é culpada, e eu sou constitucionalista. Eu acho que enquanto houver recurso, a pessoa não deve ser considerada culpada na forma da Constituição. Acho um erro a imprensa, todo mundo condenar uma pessoa antes do trânsito em julgado. Mas certamente teve pessoas que usaram o financiamento o financiamento de Caixa 2, por exemplo, o financiamento ilegal de campanha, para enriquecer. Muito bem. Além disso, o candidato PT reconheceu erros na condução política e econômica do governo Dilma Rousseff. Vera Magalhães, sim, em tempos de apoio crítico, é a palavra da moda, agora isso aí é uma autocrítica quase sincera, né? É uma quase autocrítica, quase sincera, Silvio, porque ele só fez esse reconhecimento depois de fazer a defesa do Lula, por exemplo. Ele continuou defendendo que não existem provas em relação ao ex-presidente Lula. Então, essa quase autocrítica não engloba o líder maior do seu partido, né? A quem ele disse que houve uma condenação sem provas e repete uma coisa que não é exatamente verdade, que as cortes superiores vão rever o mérito da condenação do Lula. Não é disso que se trata. Os recursos que há tanto no STJ quanto no STF não tratam da revisão do mérito. Eles tratam de saber se houve, descaminhos processuais, se houve alguma infração penal ali das regras. Enfim, não falam do mérito. No mérito, o Lula já é condenado em 2 instâncias. Então, o Haddad continua demonstrando a dificuldade que o PT tem tido para fazer essa autocrítica. Ele tentou, no programa, exaltar esses apoios, como o da Marina, disse ter conversado com o Fernando Henrique Cardoso, afirmou que ainda espera um telefonema do Ciro Gomes, mas o fato é que tanto o seu semblante quanto as respostas afetavam um certo desânimo, afetavam a imagem de alguém que já sabe que terá uma condição muito difícil daqui até domingo, que não será fácil virar uma eleição que está muito pró o seu adversário. Ele tentou caracterizar o Bolsonaro como alguém antidemocrático, fez menção a episódios recentes, mas não reconheceu, por exemplo, outros episódios em que o PT também demonstrou propensões antidemocráticas, tanto no programa de governo, quanto em falas como a dele próprio, propondo uma Assembleia Constituinte exclusiva, sem explicar direito como ela seria convocada e nem qual seria o seu objetivo. Então, essas ambiguidades do PT, as diferenças entre a campanha do primeiro e do segundo turno, elas permaneceram depois do programa. Eu não achei que ele foi mal. Achei que ele foi até estava menos de salto alto do que em outras entrevistas do primeiro turno. Era alguém que estava realmente ali sentindo o baque do que aconteceu no segundo turno, de todas as coisas. Porém, mostra que é alguém que já não tem muita esperança em reverter o quadro, não. Andreasa, vamos lá. Silvio, eu acho que ele não reconheceu nada, tá? A pergunta da Vera foi muito boa, colocou ele na parede jornalisticamente, ele não tinha para onde ir e respondeu sim, provavelmente sim. Quer dizer, não tinha alternativa naquela circunstância, mas ele não reconheceu nada. E é da estratégia lulopetista não reconhecer. E aí fala de Caixa 2, dinheiro de Caixa 2 usado para enriquecimento pessoal, uma nuance entre esses crimes, um crime eleitoral, outro corrupção, lavagem de dinheiro. A gente sabe qual é o discurso que esse pessoal formula nessas circunstâncias. Eu concordo com a Vera sobre o desânimo do Fernando Haddad. E tanto na entrevista do Roda Viva quanto na sabatina hoje no Globo, me pareceu já alguém fazendo uma revisão da própria campanha e dos próprios erros, que ele não assume, ele distribui, né? Quer dizer, os erros nunca são do Haddad, os erros que o trouxeram até aqui. E para mim ficou claro uma certa angústia desse sujeito muito vaidoso,
que eu falei aqui, em certo sentido, fez psicanálise ao longo dessa campanha, inclusive em relação à sua relação com o Lula, ficou muito claro uma angústia a respeito do próprio futuro dele, Fernando Haddad, político, né? O Fernando Haddad sofreu uma derrota duríssima no primeiro turno pro João Dória em 2016, teve agora uma nova chance em 2018, cumpriu o papel de cavalo do Lula no primeiro turno, qualquer um cumpriria, como cansei de falar aqui, recebeu o guia e o levou, né, até o segundo turno com quase 30% de votos, e desde então, quando instado a se apresentar como candidato, como indivíduo, como persona, como alguém capaz de ser competitivo, desapareceu, minguou. O Fernando Haddad está em campanha desde o dia 11 de setembro, dia em que foi ungido pelo Lula, e ninguém sabe quem é ele, essa que é a verdade, ninguém sabe o que ele pensa, quais são as ideias dele sobre o Brasil. O Fernando Haddad, curiosamente, sairá menor do que entrou, novamente derrotado, provavelmente a mais dura derrota do PT em campanha presidencial. Acho que teremos surpresas no Nordeste ao final dessa eleição. E é curioso, um assunto que a gente vai falar muito nas próximas semanas, depois da eleição, a rearrumação partidária. Eu acho que o Fernando Haddad sai politicamente destruído, desmazelado dessa eleição, mas o PT não. O PT sai pronto para fazer oposição, com uma bancada grande na Câmara, voltando à sua origem. O Lula não pode ser considerado um derrotado nessa campanha. Conseguiu transferir os votos para o cara, colocar o cara no segundo turno como pretendido. Então, tem uma dinâmica sendo colocada, mas quem foi para a frigideira, quem sai menor, quem sai sem ter conseguido se apresentar como uma liderança para o futuro da esquerda, foi Fernando Haddad. Pensemos no futuro da esquerda no Brasil. Quem é hoje a liderança de esquerda no Brasil, Lula preso? É o Ciro Gomes. O PT não tem um nome para 2022. Pode ter oposição, a força da oposição, o monopólio ainda da esquerda. Mas quem é o nome que desponta no PT? O Fernando Haddad foi ceifado, perdeu essa oportunidade, não terá outra. Sai menor. Então tem muita dinâmica a ser discutida e o Fernando Haddad já está tentando construir para si a posteridade. É uma espécie de Dilma Rousseff que não venceu.